Eu trocava os dias pelas noites. Eu dormia durante o dia para poder sair toda a noite. Eu cheguei mesmo a tentar o meu suicídio, acabar com a minha vida. Só mesmo um milagre que me poderia tirar daquela situação. Quando eu ia para uma festa, para uma discoteca, e ia para beber, ia para estar com convívio, nas festas de aniversário, nos jantares de turma, nos jantares de escola, e eu via que naquele momento até tinha alegria, tinha uma satisfação. Mas depois parece que quando passava essa festa, passava essa noite, ficava pior do que o que eu estava antes. Dependia que as pessoas, elas me dissessem alguma coisa positiva, me dissessem um elogio para me tentar levantar para cima. Então, foi mais ou menos nessa fase, como eu tinha uns 15, 16 anos, que eu comecei a perceber que eu tinha depressão. Embora eu nunca tinha falado, eu tenho depressão, e nem dizia para as pessoas que eu tinha depressão, mas eu já dentro de mim sabia que tinha esse problema. Então foi aí que eu comecei a correr atrás de uma solução, de uma cura para aquela depressão. Porque a depressão é um vazio que nós temos dentro de nós, que por mais que nós tentemos preenchê-lo com as coisas, ou as pessoas tentem preenchê-lo, não se ocupa, não se preenche. Então, nessa tentativa de querer preencher esse vazio, eu fui-me entregando às noites. Já não era só sexta-feira à noite, já era sexta-feira à noite, já era sábado à noite, para não bastar já era domingo à noite. Aí já começava a sair praticamente a semana toda, ao ponto de eu chegar a uma fase da minha vida que eu dormia durante o dia para sair à noite. Eu saía de casa às 6 da tarde, acordava às 3 da tarde e saía esse horário e só chegava 7 da manhã, só chegava às vezes meio-dia a casa. Porque eu saía de uma discoteca e ia para outra, e acabava aquela discoteca, eu ia para uma after hours, eu ia para tentar preencher. Então foi aí que eu comecei-me a viciar no álcool, comecei-me a viciar no tabaco. Eu cheguei a fumar 4 maços de tabaco numa noite só, e não era só uma noite, era várias noites que chegava a fumar 4 maços de tabaco. E havia alturas em que, quando o desespero era maior, quando a frustração era maior, eu saía já de casa pensando assim, eu vou beber até cair, vou me entregar por completo ao que me for proposto. Eu chegava a acordar no dia e eu ficava meia hora, uma hora a pensar, onde é que eu estive, com quem é que eu estive, quem é que me trouxe a casa, quem é que me colocou aqui na cama, porque eu não me lembrava de completamente nada, era beber até cair. E beber e drogas também, fumava erva, cheirava cocaína, e assim foi-se aumentando o meu problema. Eu fui-me enterrando, fui-me entregando. O meu pai tinha uma arma, ele tinha posse de arma, porque ele era empresário e ele tinha a arma escondida. E numa semana eu descobri a arma, encontrei a arma, guardei-a e já pensando em alguma hipótese de poder acabar com a minha vida. E um dia eu cheguei a casa, foi numa noite de verão, saí à noite, conheci muitas pessoas, inclusive mulheres, fumei muito, bebi muito, cheirei cocaína, fumei charros. E nessa noite, que poderia ser uma noite de muita alegria, eu cheguei a casa e deu-me essa crise de choro, essa crise de angústia, um vazio tremendo. Aí foi quando eu me lembrei da arma e eu fui buscar a arma e lá no escritório da minha casa eu escrevi um bilhete para os meus pais de despedida, a dizer que os amava muito e que estava a passar por essa situação e não me lembro de mais nada. Eu estava tão alcoolizado, tão drogado que eu apaguei. Eu tinha a arma na minha mão, cheguei a apontar para a minha cabeça, mas eu lembro-me só que depois eu acordei, já estava eu na minha cama e eu fui à sala e quando eu estava na sala com o meu pai eu ouvi um disparo e eu lembrei-me que aquela arma tinha sido carregada por mim e estava lá no escritório.
Se ela disparou é porque alguém segurou nela. Então veio logo aquele pavor da minha mãe ter acontecido alguma coisa com ela. Então eu e meu pai fomos lá e a minha mãe tinha visto a arma, pegou na arma e ele disparou, ficou um buraco na secretária e meu pai, quando pegou na arma, a arma voltou a disparar, mas disparou contra o móvel. Graças a Deus não disparou contra nós. Aquilo foi uma situação tão má para nós que a gente tentou esquecer ao máximo. O meu irmão gêmeo nem sequer soube disso, ele só soube disso quando eu já estava curado desse problema. Um pouco depois dessa fase da arma, e já tentando a ajuda dos meus amigos, ou nos vícios e no álcool e não ter conseguido, eu pensava só em acabar com a minha vida. E eu vi uma diferença na minha mãe. A minha mãe, nós tínhamos acabado de perder o nosso pai, eu perdi o meu pai porque faleceu de cancro. O meu pai tinha acabado de falecer e a minha mãe estava disposta, estava com força, estava encarando os problemas com a cara e com a coragem. E eu quis aquilo que ela tinha. Então foi quando ela me convidou para ir a uma das reuniões da Igreja Universal, numa sexta-feira. Eu nessa noite, eu ia para mais uma noite, mas antes de ir para a noite a minha mãe convidou-me e me convenceu a ir à reunião. Eu percebi que havia ali qualquer coisa que me poderia ajudar, que eu não tinha encontrado no outro lado, fora da igreja. E a minha mãe voltou-me a convidar para ir domingo. E quando eu fui no domingo, foi a palavra que eu recebi do pastor da reunião, uma palavra que me trouxe uma força, e foi como se abrisse uma porta para eu sair daquele quarto escuro, daquele buraco em que eu estava. Então foi aí que a depressão começou a desaparecer. O impacto da palavra que eu recebi na igreja foi tão forte que eu tive a coragem de deixar o tabaco, de deixar o vício do álcool, das drogas, num só dia. Quando eu comecei a ter essa força, comecei a procurar trabalho, comecei a querer resolver os meus problemas, eu tinha despesas, dívidas para pagar. Foi quando eu comecei com essa força a correr atrás para pagar as minhas dívidas e eu vi que não necessitava nada daquilo que eu tinha ao longo daqueles 10 anos de vícios para ter paz no meu coração, para ser feliz e para acreditar em mim mesmo. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente. Eu continuo tendo problemas, talvez problemas maiores do que o que eu tinha naquela época, só que com essa força, que é a força que vem da fé, eu estou disposto a encarar qualquer problema, qualquer desafio, qualquer situação, porque essa força me sustenta. Hoje eu tenho paz, hoje eu posso falar para as pessoas que realmente há uma solução para a depressão, para a vontade de morrer, desejo de suicídio. Há uma solução para os problemas, qualquer problema que a gente enfrenta. Hoje eu tenho essa felicidade. Sou realizado comigo mesmo, eu acredito em mim. Hoje eu estou casado porque eu quero fazer alguém feliz. Então a minha esposa comigo ao meu lado é feliz, nós somos os dois felizes, a minha família é feliz, estamos bem todos uns com os outros. A minha relação com o meu irmão gêmeo, que antes era só de brigas e de discussões, hoje nós somos os melhores amigos, eu conto com ele conta comigo. O milagre que eu vejo que Jesus fez na minha vida foi me ter levado a uma Igreja Universal. Porque na Igreja Universal ninguém me disse que não havia solução. Na Igreja Universal ninguém me disse que não havia chance para mim. Na Universal eu conheci Jesus, como falei ainda há pouco, que é a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Eu acredito que é essa porta de saída da velha vida para uma nova vida. Então o milagre é esse, é que eu recebi de Jesus essa oportunidade de sair dessa velha vida e com a força construir uma nova. Impactante o depoimento do Javier, que tentou acabar com a própria vida, tinha mergulhado no submundo das drogas, experimentou, podemos assim dizer, tudo aquilo que só traz dor, angústia e sofrimento. O Xavier é a prova de que o sofrimento não vê idade. Mesmo a pessoa sendo jovem, ela pode sim mergulhar no mais profundo abismo. Mas o Xavier nos provou também que pode se aproveitar
a oportunidade de se levantar. Ele aproveitou a oportunidade de não mais viver nesse submundo, nesse estado crítico que ele vivia, e que, diga-se de passagem, eu não quero aqui alarmar, mas se ele não tivesse aproveitado a oportunidade, mesmo sendo tão jovem, mas tamanha era a gravidade dos seus vícios, as suas más companhias, o seu envolvimento com a noite, talvez nem vivo ele estaria se não tivesse aproveitado essa oportunidade. Por isso, você que acompanha essa programação, nesse momento, agora mesmo, chega também a si a mesma oportunidade que chegou ao Xavier, de sair desse estado de depressão, de não repetir mais os mesmos erros, de não carregar mais esses sentimentos autodestrutivos no seu interior, de não se consumir e se autodestruir com as drogas, com más decisões, com decisões equivocadas. É momento de você avaliar. Estamos a nos aproximar, pouco falta para entrarmos no mês de dezembro, o último mês desse ano de 2020. São dias de reflexão, são dias em que cada um de nós precisamos avaliar aquilo que precisamos mudar e, de fato, aproveitarmos a oportunidade de sermos melhor, de termos uma qualidade de vida melhor e, acima de tudo, o mais importante de tudo, aproveitar a oportunidade de termos uma experiência com o Espírito Santo. Uma experiência inigualável, gloriosa, uma experiência em que eu afirmo para si, quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, o batismo com o Espírito Santo, a vida dela é completamente transformada. É o que temos buscado nesses últimos dias, mais do que nunca, ter o Espírito Santo e levar as pessoas ao recebimento do Espírito Santo continua sendo a nossa prioridade. Inclusive, a partir de amanhã, iniciaremos uma nova série, às quartas-feiras, na reunião do Espírito Santo, no alerta do cuidado com a nossa salvação. A partir de amanhã, iniciaremos então uma nova série que tratará especificamente do encontro com Deus e do batismo com o Espírito Santo. Para mais informações, para você saber em detalhes todas as nossas moradas no Luxemburgo, o nosso número de contato é o 352-661-483-761. E você que nos acompanha nesse momento, aproveite também a oportunidade de ter uma experiência com Deus, de ter o batismo com o Espírito Santo e, consequentemente, uma vida completa. O alerta da salvação. Episódio de hoje: Nossa guerra de cada dia. A alma, neste mundo, desprezada. No mundo espiritual, um tesouro incalculável. Neste exato momento, há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela. De um lado, Deus, e do outro, o diabo, esperando a decisão de cada pessoa. O ser humano luta, trabalha, faz de tudo para garantir seu futuro. Investe em ter um corpo bonito, busca conhecimento, formação, conquistas, porém deixa sua alma de lado. Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente, precavida e de sucesso,
o Senhor Jesus lhe dá outro nome. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A alma não tem cor, sexo ou idade, mas ela está aí, dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente. Tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação, pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas, diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna. E muitos estão partindo sem se preocupar com isso. Este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo. O contador não para. Estima-se que até o final do dia, cerca de 150 mil pessoas morrerão. E esta é a grande questão: para onde elas estão indo? Nessa disputa pela alma, vence aquele a quem você serviu em vida. Se a Deus, os anjos a buscarão para o gozo eterno. Se ao diabo, os demônios para o tormento eterno. No momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. E essa é a dor de Deus. Quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas, enganadas, desobedientes à sua palavra, como se não existisse o amanhã. Temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus. É a dor de ver tantas almas indo para o inferno, por nesta vida terem escolhido viver longe dele. O diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano, o enchendo com as preocupações deste mundo, justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade. Lutar pela salvação e mantê-la é a nossa guerra de cada dia, que só termina após o último suspiro nessa terra. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação. No próximo episódio. O que estamos presenciando não é o fim, mas já é o ensaio para ele. Por que ainda não recebi para os ser batizado? O que significa nascer de novo? É preciso Qual é o papel dele em nossas vidas? Nesta quarta-feira, 25 de novembro, na Escola da Fé Inteligente, uma série inédita irá esclarecer todas as suas dúvidas com respeito ao bem mais importante que há na Terra, o Espírito Santo. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Ao acompanhar vídeos como esse, nos traz temor, porque esse vídeo remonta a situações atuais, acontecimentos atuais, bíblicos, acontecimentos em que outrora, quando eram mencionados, eram ditos, eram até ignorados. Mas muitos que um dia ignoraram mensagens, orientações, agora estão a ver o que está registrado nas Escrituras Sagradas se cumprindo hoje. Cada sinal que temos visto é a prova de que nunca esteve tão próximo a volta do Senhor Jesus. E o cuidado, a proteção com aquilo que temos de mais precioso, que é a nossa alma, que é a salvação da nossa alma, mais do que nunca nós temos que fazê-lo. E a melhor forma de você cuidar da sua alma é você investir no recebimento do Espírito Santo. A melhor forma de você
proteger a sua alma é você ocupar os seus pensamentos com as coisas lá do alto, se envolver com as coisas de Deus, priorizar dentro de si o reino de Deus. Abraão, ele disse para Deus assim: Senhor, o que me haverás de dar se eu continuo sem filhos? Ele estava naquele momento priorizando aquela necessidade, priorizando o fato de que ele não tinha o filho para dar origem, para dar seguimento à sua descendência, quando na verdade, muito mais do que apenas um filho, Deus queria dar para ele algo extremamente glorioso. O que Deus queria proporcionar a Abraão era algo extremamente grande nos céus e na terra, muito mais importante do que apenas gerar um filho biológico. Bem, trazendo para a nossa realidade hoje, embora você tenha muitas questões, problemas a resolver, dívidas a serem pagas, problemas familiares, problemas de um modo geral, problemas que lhe cercam, mas acredite no que eu tenho a lhe dizer, o mais importante não é a solução de problemas momentâneos. Costumamos dizer que você resolve um problema hoje, amanhã você terá outro. Uma dificuldade hoje, amanhã surgirá outra. Costuma dizer que problema não acaba, só muda de tamanho. Mas, na verdade, o que deve ser a nossa prioridade é o Espírito Santo. Na verdade, o que devemos suspirar e dizer, como Abraão, mas trazendo para a nossa necessidade é: Senhor, o que me haverás de dar se eu continuo sem o Espírito Santo? Se eu estou vazio da presença de Deus? Eu tenho vitórias, eu tenho testemunhos, eu obtive resultados pela minha fé, amém? Mas muito mais do que resultados, benefícios, Deus, Ele quer revolucionar o seu interior, mudar a história, transformar a história da sua vida através do Espírito Santo. Lembre-se disso, guarde isso. Uma vida completa, ela se inicia com o batismo com o Espírito Santo. E é o que estaremos a buscar em cada uma das nossas reuniões e amanhã, quarta-feira, dando início a essa série do Espírito Santo. E você que nos acompanha é o nosso convidado todo especial. A morada aqui da nossa sede nacional no Luxemburgo é 4 Place de Strasbourg, a 300 metros da estação central dos comboios, a principal estação aqui da nossa capital, aqui em Luxemburgo Vila. E toda uma equipa de fé, eu, Bruno Caçuz, e toda uma equipa de fé, nos colocamos à sua inteira disposição. E é claro, não só na nossa sede, mas em todas as nossas moradas, pessoas preparadas, equipas de fé preparadas para lhe ajudar em tudo quanto você precisar. Para mais informações ou para agendar um horário de atendimento, ainda hoje, terça-feira, o contato é 352-661-483-761. Mas não espere por amanhã para procurar ajuda. Hoje mesmo, terça-feira, nós nos colocamos à sua inteira disposição e em todas as reuniões levaremos sim você a resolver os seus problemas, alcançar a cura através da fé, do uso da autoridade de fé, confrontar os problemas, mas o mais importante, fazer com que você tenha dentro de si o Espírito Santo. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até amanhã na sua transmissão Luxemburgo em Direto. Minha vida era sem explicação, nem eu mesmo entendia
quando algo acontecia, ó meu coração, que não sabia. Para muitos eu não tinha solução, para mim só milagre, e o milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim, pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou. Pois agora sou feliz, não mais vivo em solidão. Jesus Cristo me salvou e me deu o seu perdão. Para muitos eu não tinha solução, para mim só milagre, e o milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim, pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou. Pois agora sou feliz, não mais vivo em solidão. Jesus Cristo me salva